som. Quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você também que nos acompanha pela internet, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Como já foi dito aqui nessa noite, hoje, então nós estamos celebrando, estamos rememorando o primeiro domingo de Quaresma, a Quaresma que começou lá na quarta-feira de cinzas. Então será esse período aí de 40 dias até a Páscoa. E Quaresma, então, é um tempo mesmo de preparação, como também já nos foi lembrado. E aí nós vamos interromper um pouco as reflexões que nós vimos fazendo no livro de Abacuque. Nós retomaremos assim que terminar esse período da Quaresma. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado revelado sobre as nossas vidas, e te pedimos, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, nessa noite o Senhor possa encontrar em nossos corações terra fértil, onde a tua palavra possa ser, Senhor, plantada e frutificada, e que tudo seja para a honra, para o louvor e para a glória do teu santo e poderoso nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, amados, estamos vivendo aí esse tempo de preparação, que é também um tempo de reflexão, que é um tempo de autoconhecimento, que é um tempo de conversão, tempo de jejum e oração, e, sobretudo, tempo da escuta da palavra de Deus. E escuta que vai muito além daquela comum, que é a escuta com os ouvidos. É escutar com a mente, é escutar com o coração. Escuta quando ela atinge a mente, quando ela alcança o coração, ela gera transformação. E ela gera transformação não só na nossa forma de pensar, mas também na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. A palavra de Deus, quando encontra escuta na nossa mente e no nosso coração, ela nos transforma e ela nos leva a ser, ela nos possibilita ser quem Deus nos chamou para ser. A escuta que nos tira do lugar comum e que nos leva a lugares altos, como diz a palavra do Senhor, a lugares, a situações reveladas pelo Senhor.
mas nós conseguimos entender através do texto e conseguimos entender quando permitimos que essa escuta alcance nossas mentes, alcance os nossos corações, que há um processo a ser seguido. E o texto de hoje nos ajuda a compreender melhor esse processo de transformação. Jesus, nós sabemos, e nós já cantamos aqui nessa noite, ele veio ao mundo com o propósito de salvação, com o propósito de salvar o mundo. Mas antes de iniciar efetivamente o seu ministério, Jesus passou por algumas etapas de preparação. Nós não lemos, mas no próprio texto de Mateus e nos outros evangelhos também, narra o batismo de Jesus. Então, o batismo de Jesus faz parte dessas etapas de preparação para que Jesus pudesse iniciar efetivamente o seu ministério. Jesus foi batizado. Mateus 3, versículo 16 e versículo 17 narram o momento do batismo de Jesus feito por João Batista. E João Batista tinha uma missão, assim como Jesus. A missão de João Batista era de preparar o caminho para Jesus. João é conhecido como voz que clama no deserto. Então, foi no deserto também que João foi preparado. Assim como nós vimos no texto, que foi no deserto também que Jesus foi levado para ser preparado, para vivenciar mais uma etapa no seu processo de preparação para exercer o seu ministério, para poder cumprir a sua missão. Então, após ser batizado, como diz o texto que nós lemos, Jesus foi levado ao deserto. E no texto diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sozinho no deserto, sem comida, sem água, em jejum, orando, sozinho no deserto. Lembra que nós falamos lá na introdução, Quaresma é tempo de autoconhecimento. Então, às vezes, quando Jesus, ou quando Deus, quando o Senhor, quando nós somos levados pelo Espírito a um tempo que nós entendemos que é um tempo de deserto em nossas vidas, nós temos que perceber esse tempo como um tempo de autoconhecimento, de nós permitirmos que o Espírito trabalhe em nós e nos revele quem verdadeiramente nós somos. E ao termos esse autoconhecimento, nós podemos entender o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, que não está de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, Quaresma é tempo de autoconhecimento. Deserto é lugar para autoconhecimento. Deserto é lugar onde não há distrações. Então, é lugar propício para escutarmos a voz de Deus. É lugar onde não há outras vozes. Então, é tempo de discernirmos e lugar de discernirmos a voz de Deus. Vejam quantas semelhanças entre o tempo de Quaresma e essa preparação de Jesus para exercer o seu ministério. 40 dias de Quaresma, 40 dias de Jesus no deserto. Quaresma, tempo de autoconhecimento, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de revelação. E é exatamente o que nós vemos que aconteceu com Jesus no tempo em que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Jesus estava sendo preparado para a sua grande missão de salvar a humanidade. E assim como Jesus, nós podemos perceber que tempo de deserto, ou que no tempo de deserto, nós somos fortalecidos. No tempo de deserto, nós somos vistos pelo Senhor de uma forma diferenciada, mas antes, as nossas fragilidades são expostas, a nossa vulnerabilidade é exposta. Nós percebemos isso no texto, diz que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, Jesus estava frágil, e foi exatamente nesse momento, diz o texto, que o tentador se aproximou. Então aqui já vem uma lição para nós, é no momento das nossas fragilidades, é no momento das nossas vulnerabilidades, é no momento de deserto, é no momento de provação, que o inimigo vai se aproximar para nos tentar.
Precisamos estar atentos. Precisamos, como Jesus, conhecer a palavra de Deus, porque nós vemos que foi na palavra de Deus que Jesus venceu o inimigo. E por isso também é importante nós sabermos quem nós somos, ter a nossa identidade reafirmada. Vocês percebam que foi isso que aconteceu com Jesus, nós não lemos. Nós até lemos aqui, eu li um pedacinho, mas no versículo 16, 17, no capítulo 3, se você ler o versículo 3, quando Jesus foi batizado, diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E do céu se ouviu uma voz que disse: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho satisfação. Então a identidade de Jesus foi reafirmada. Deus disse para ele: olha, você é o meu filho amado. Deus disse a todos aqueles que estavam presenciando aquele momento: este é o meu filho amado, esse é o Messias enviado, este é o próprio Deus. Então Jesus foi sim levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, mas antes a sua identidade foi reafirmada, para que estando no deserto, Jesus soubesse quem ele era. Então todas as vezes que eu e você formos levados ao deserto, fomos levados para sermos tentados, a nossa identidade terá sido antes reafirmada pelo Senhor. E quando nós estivermos lá, no momento das nossas fragilidades sendo expostas, das nossas vulnerabilidades sendo expostas, nós temos que nos lembrar de quem nós somos. E nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Jesus então nos mostra o texto que ele venceu as tentações. E nós também teremos em Jesus Cristo e na palavra de Deus o poder de vencermos as tentações. Ao tentar Jesus, a intenção do inimigo, a intenção de Satanás era que Jesus pecasse. Porque se Jesus pecasse, o plano de Deus de redenção para a humanidade, de salvação para a humanidade, seria frustrado. Porque o pecado desqualificaria Jesus como Salvador, como Messias enviado. Mas o propósito de Deus era provar que o seu filho não tinha pecado. Era provar que Jesus era sim o Messias verdadeiro e que ele era sim digno de receber o título de Salvador. Por isso, foi o próprio Espírito de Deus quem levou Jesus até o deserto. Jesus foi tentado diante de necessidades legítimas, necessidade de comer, necessidade de saciar a sua sede. O deserto, nós sabemos, é lugar que durante o dia é um calor estonteante e que durante a noite é um frio muito grande. Então Jesus estava nesse lugar com fome, 40 dias sem comer, com sede, 40 dias sem beber, só orando, se colocando na presença de Deus. Então Jesus certamente estava fragilizado. Nós temos que nos lembrar, Jesus era sim 100% Deus, mas era também 100% homem. Então havia nele as fragilidades e as necessidades próprias do ser humano. Ele tinha sim necessidade de companhia, ele estava sozinho. Ele tinha sim necessidade de pertencimento, necessidade de reconhecimento, como todo ser humano tem, necessidade de saciar a sua fome, de saciar a sua sede. De ter um abrigo durante o calor, de ter um lugar para se acolher durante a noite. Então as necessidades de Jesus eram legítimas, como as nossas são. Mas ainda assim, Jesus não pecou. Jesus não pecou. E nós aprendemos até aqui, então, algumas verdades espirituais. Uma verdade espiritual que nós aprendemos é que antes da tentação, Deus afirma quem nós somos. Deus nos lembra da nossa identidade e nós somos cheios do Espírito Santo. Uma segunda verdade que nós aprendemos é que nós não passamos sozinhos, nem sozinhas pelas tentações ou pelo deserto. O próprio Espírito Santo estará conosco. Uma outra verdade espiritual é que nossas fragilidades, que nossa vulnerabilidade são expostas. E uma outra verdade espiritual é que nós podemos sim
a exemplo de Jesus, vencer as tentações e não pecar. Assim como Jesus, nós somos durante a nossa caminhada tentados. E lá no deserto, no tempo de deserto, muitas vezes nós somos peneirados. Mas creia que esse tempo de deserto, que esse tempo de tentação pode também ser um tempo de preparação. Um tempo em que o Senhor está te preparando para algo muito maior. Um tempo em que o Senhor está te preparando para uma missão que Ele quer entregar a você. E nessa experiência, então, de solidão, que faz parte do tempo de preparação, nós aprendemos com Jesus que os nossos motivos são purificados, as nossas motivações, as nossas intenções são purificadas, a nossa determinação é solidificada e o nosso chamado é clarificado ou é confirmado. A tentação é uma realidade que todo cristão já experimentou, experimenta ou experimentará. Tenha certeza, meu irmão, se você ainda não experimentou uma tentação na sua vida, você ainda vai experimentar. Não há quem esteja imune. O próprio Jesus não foi imune. Mas, como eu disse, como Deus, Ele não poderia ser tentado, mas como homem, apesar de ser o homem perfeito, Jesus foi tentado. Então imagine nós, imperfeitos que somos. Mas Jesus não pecou. Então nós aprendemos que a resposta à tentação não é negá-la. Muitas vezes nós tentamos negar a tentação porque nós não gostamos de identificar em nós sentimentos que nós sabemos que são negativos. Sentimentos que nós sabemos que não agradam ao Senhor. Sentimentos que nós sabemos que não são politicamente corretos. Nós não gostamos de saber que esses sentimentos estão dentro de nós, que esses pensamentos povoam as nossas mentes. Não gostamos. Então, muitas vezes, a nossa tendência é negar uma tentação, fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que enfrentar a tentação ou as tentações no momento em que elas se apresentam. E a forma de nós as enfrentarmos é à luz da palavra de Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez. E é exatamente isso que Jesus nos ensina nessa noite. Nós percebemos aí no texto que uma primeira tentação que Jesus sofreu foi a tentação de ter as suas necessidades básicas saciadas. Está lá no versículo 2, diz que Jesus teve fome. Depois de 40 dias, depois de 40 noites, se sentiu frágil, se sentiu fraco, fisicamente fraco. E aí o tentador se aproveita desse momento de fragilidade, vai até Jesus e diz: olha, se és mesmo o Filho de Deus, ordena que essas pedras virem pão e sacia a tua fome e resolve o teu problema. Então, a primeira tentação de Jesus se deu no âmbito da saciedade, no âmbito das necessidades da carne. E necessidades legítimas, como nós já dizemos. E Satanás, na sua astúcia, tentou Jesus para que ele provasse que ele era mesmo o Filho de Deus. Mas Jesus já foi preparado, vocês se lembram? Antes dele ir para o deserto, Deus reafirmou quem ele era. Você é o meu Filho amado. Então Jesus sabia quem ele era e ele não precisava provar isso a ninguém, muito menos ao diabo. Mas foi dessa forma sutil que ele se apresentou. Olha, se és mesmo Filho de Deus, resolve o teu problema, mata a tua fome, transforma pedra em pão. E o ser de Jesus, a alma de Jesus gritava, o corpo de Jesus gritava por comida. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, as nossas emoções, o nosso corpo grita por satisfação de necessidades que são somente do corpo. Necessidades que não têm nada a ver com o espiritual. E quantas vezes nós cedemos? Quantas vezes nós cedemos e pecamos? Quantas vezes, meus irmãos? Veja bem o que estava acontecendo. Certamente,
O diabo sabia o que havia acontecido antes. Ele sabia que Jesus tinha sido batizado. Ele sabia que Deus havia reafirmado a identidade de Jesus. Por isso ele diz, olha, se você é mesmo filho de Deus, aquele que Deus disse lá no momento do batismo, se é você mesmo, então faz aí um milagre. Mostra aí do que você é capaz. Quantas vezes nós somos provados, ou nós somos tentados a provar quem nós somos, a provar as nossas capacidades. E quantas vezes nós fazemos isso apenas para demonstrar que não somos dependentes, que não dependemos da graça de Deus, que dependemos apenas do nosso próprio conhecimento ou das nossas capacidades. Quantas vezes nós cedemos a essas tentações apenas para satisfazer os nossos apetites humanos? Satanás queria convencer Jesus de que as coisas materiais eram mais importantes do que as espirituais. E é esse o mesmo jogo que ele faz conosco. Ele tenta nos convencer que as coisas materiais são mais importantes do que as espirituais. Infelizmente, muitas vezes, ele consegue o seu intento. Mas Jesus mostra para ele e mostra para nós por meio da sua palavra que o pão material não é mais importante do que o pão espiritual, do que a palavra de Deus. Jesus nos ensina aqui a confiarmos no Senhor e na sua provisão. Ainda hoje, meu irmão, o diabo usa das mesmas artimanhas. Ele tenta nos convencer de que para satisfazer as nossas paixões humanas, nós devemos ceder a essas tentações, porque nós estaremos muito mais satisfeitos do que desfrutarmos da comunhão com o nosso Deus. Muitas vezes ele consegue nos enganar, mas nós temos que nos lembrar que há uma constante batalha entre carne e espírito, e sempre vai vencer aquele que estiver melhor alimentado. Então alimente o seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Uma segunda tentação que Jesus sofre é a tentação de se tornar uma estrela ou um astro. Nós sabemos que nós vivemos num mundo decaído, que nós vivemos num mundo onde o sistema pecaminoso e injusto toma conta e se revela em toda a sociedade. Nós estamos vendo isso, né, no estudo que nós estamos fazendo, nas reflexões que nós estamos fazendo no livro de Abacuque. O sistema injusto que existia naquela época, 600 anos antes de Cristo, é o mesmo sistema injusto, violento, pecaminoso que nós encontramos na sociedade hoje. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer parte desse sistema. A palavra de Deus diz sim que nós estamos no mundo, mas diz também que nós não pertencemos a esse mundo. Essa segunda tentação também que Jesus sofre, vem até Jesus com a mesma sutileza da primeira. Ele diz para Jesus, olha, se és o Filho de Deus. E nós aprendemos aqui que Satanás, ele é insistente. Ele não desiste facilmente. E às vezes ele usa das mesmas artimanhas, de formas diferentes, e a gente não percebe. E às vezes não caímos na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas caímos na quarta. Então precisamos estar atentos, precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos buscar a palavra de Deus, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos adorar ao Senhor, precisamos nos derramar diante dEle, precisamos buscar mais intimidade com o Senhor. E é interessante que agora, vejam a sutileza de Satanás, ele usa da própria palavra. Se na primeira tentação Jesus o derrotou com a palavra, agora ele usa da própria palavra para tentar Jesus. Ele usa um texto que está no Salmo 91, no versículo 11 e versículo 12 do Salmo 91, quando ele diz para Jesus, olha, vamos abrir? Vamos abrir lá no Salmo?
Salmo 91. Versículo 11 e versículo 12. Olha só como está o texto bíblico. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o que Satanás disse para Jesus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele pulou alguma coisa, não pulou? Satanás não omitiu alguma coisa? No versículo diz, que ele dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás omitiu isso. Ele omitiu. E isso nos faz lembrar que quando a palavra do Senhor perde o sentido para o qual ela foi destinada, ela perde também o propósito para o qual ela está sendo usada. Ou seja, a palavra do Senhor é sim uma palavra de cura, é sim uma palavra de restauração, é sim uma palavra de livramento, uma palavra de salvação. Mas quando ela é tirada do contexto, quando cada um dá à palavra do Senhor o sentido particular que lhe satisfaz, ou que satisfaça aos seus interesses, até mesmo para justificar as suas escolhas ou as suas decisões, a palavra de Deus, assim distorcida, vira sim um instrumento do mal. Vira sim. Infelizmente, amados, hoje em dia, nós vemos muitas formas em que a palavra do Senhor está sendo tirada do seu contexto, em que a palavra do Senhor está sendo usada como pretexto para satisfazer a necessidade de muitos e de muitas de aparecerem e de terem as suas próprias verdades confirmadas, não a verdade que está na palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a forma que aqueles que estão à sua volta estão usando a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a forma que você está usando a palavra de Deus. O ser humano necessita, sim, de autoafirmação. O ser humano necessita, sim, de reconhecimento. Faz parte da nossa natureza. Mas nós não podemos permitir que a nossa autoimagem se inflame diante de um elogio. Nós temos que aprender a conviver com as críticas quando elas são construtivas. Porque a própria palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele cuida daqueles a quem Ele ama. Que o Senhor, Ele ensina aqueles a quem Ele ama, que Ele adverte. E em algumas versões até que Ele castiga aqueles a quem Ele ama. Então nós temos que ver o ensinamento de Deus como um cuidado sobre as nossas vidas. Nós temos que entender também que nós só conquistamos a liberdade quando nós não precisamos mais ser especiais para os outros, mas quando nós sabemos que nós somos especiais para o Senhor. Então, se você por acaso já passou ou passa pela tentação de ser visto, de ser notado, de ser reconhecida, de ser notada, entenda que pela palavra de Deus, isso pode ser vencido na sua vida. A necessidade de reconhecimento é inerente ao ser humano. E há sim uma fama, um reconhecimento bíblico que é projeto de Deus para a nossa vida. O grande problema está quando isso se torna um fim em si mesmo. Quando aquilo que nós fazemos não é mais para o louvor e para a glória do Senhor.
Quando aquilo que nós fazemos, e aí eu estou falando de nós aqui, né, cristãos, nós dentro da igreja, estou falando da gente. O problema é quando isso se torna um fim em si mesmo, quando a glória não é mais remetida ao Senhor, quando nós achamos que a glória deve ser nossa, quando nós achamos que a nota tem que ser sobre nós, quando nós achamos que somos nós que temos que aparecer e não o Senhor. Quando a necessidade de nos exibirmos se torna o nosso objetivo e não a glória de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa tentação, com essa necessidade de sermos reconhecidos. A terceira tentação, então, que nós vemos que Jesus sofreu é a tentação do poder. E essa tentação está diante de nós todos os dias, ou diretamente na nossa vida, ou por meio daquilo que nos cerca. Nós temos visto, né, principalmente nesse evento da Covid-19, nesse evento da vacinação, nós temos visto a guerra de poderes, né, politicamente falando. Nós temos visto como essa tentação está tomando conta das pessoas em todos os níveis, mas principalmente no nível político. É muito triste nós percebermos, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós estamos cedendo aos padrões deste mundo, que nós estamos cedendo às tentações desse mundo. Nós falamos anteriormente que nós vivemos num mundo decaído, que nós vivemos num sistema injusto, mas a palavra de Deus diz que nós não fazemos parte desse mundo, que o nosso lugar não é aqui, mas nós muitas vezes nos esquecemos disso e nós desconsideramos isso que a palavra de Deus nos diz, desconsideramos o que está lá em Romanos 12, 2, quando nos diz ou nos adverte para não tomarmos a forma desse mundo, mas ao contrário, renovarmos a nossa mente pelo poder da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós tomamos a forma desse mundo e nós vamos no val da valsa. Nós vamos no sentido que esse mundo nos leva, nós vamos no sentido ou no tom que a sociedade nos imprime. Nós vivemos de acordo com as verdades que a sociedade nos apresenta. E ao invés de estarmos comprometidos com o reino de Deus e com a sua justiça, nós nos comprometemos com os valores desse mundo. Mas nós temos que entender que há uma filosofia de domínio por trás de tudo isso, que nos faz acreditar que nós somos medidos de acordo com o sucesso que nós tivermos, ou pelo menos de acordo com o sucesso que nós aparentarmos ter. Mas isso são os padrões desse mundo, que você vale quanto você pesa, que você vale por aquilo que você tem, que você vale pelos seus títulos. Esse é o sistema que esse mundo nos coloca, que esse mundo nos apresenta. É uma filosofia de domínio que nos escraviza, que nos torna cada vez mais infelizes, cada vez mais escravos, achando que quanto mais nós tivermos, mais felizes nós seremos, mais realizados nós nos sentiremos. E nós passamos então a enfrentar uma busca eterna de ter, e nunca encontrar a verdadeira satisfação. Porque a verdadeira satisfação não consiste em ter, mas consiste em ser. E é o que Deus disse lá para Jesus no início. Quem é Jesus? Deus disse a ele, você é meu filho amado. É em ser o filho amado de Deus. Nisso consiste a nossa satisfação. Nisso deve consistir a nossa satisfação. Em sermos quem Deus nos chamou para ser. A busca por glória, a busca por poder, pode até por algum tempo nos trazer alguma alegria, mas é uma alegria que tem tempo e hora para acabar. Assim como lá no Antigo Testamento, assim como Adão foi tentado lá no livro de Gênesis,
O diabo acreditou que ele poderia tentar Jesus e que Jesus também, assim como Adão, seria uma isca, seria uma presa fácil à isca que ele estava lançando. Ele acreditava que Jesus iria cair no laço que ele estava armando. Mas Jesus, por meio da palavra de Deus, por meio do conhecimento de quem ele era e de quem era Deus, Jesus venceu a todas as tentações. E ele nos ensina para mim e para você nessa noite, que nós também podemos vencer. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor e com sinceridade, dizer ao Senhor, se você tem sofrido alguma tentação, se não faz parte de nenhuma dessas que foram citadas aqui, mas você conhece naquilo que você é tentado, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos. A tentação não surge do nada, ela não aparece da noite para o dia, ela faz parte de quem nós somos. O tentador só espera um momento certo, um momento em que nós estamos fragilizados para escancarar as tentações que já fazem parte de um desejo que está dentro de cada um de nós, que é diferente para mim, que é diferente para você. No último versículo do texto que nós lemos, o versículo 11, diz que após Jesus ter vencido as tentações e ter dado ordem a Satanás que se retirasse, diz no versículo 11 que o diabo se afastou e que os anjos vieram para servir a Jesus, para cuidar de Jesus, para oferecer a Jesus o banquete que ele estava necessitando, para saciar todas as necessidades de Jesus. Então acredite, meu irmão, minha irmã, depois de uma provação, depois de um tempo de deserto, você receberá o cuidado do Senhor, você receberá o maná que vem dos céus. Acredite, meu irmão, minha irmã, Jesus venceu Satanás no deserto. E em tantas outras situações, Jesus também o venceu. E há em você, por meio do Espírito Santo que habita em você, tudo que é necessário para vencer também todas as tentações. Porque como diz a palavra, e como nós já cantamos também aqui nessa noite, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se coloque na presença do Senhor. Coloque diante dele, diante do seu altar, tudo aquilo que tem procurado te afastar da presença de Deus, da vontade dele, dos propósitos dele para a sua vida, para o seu ministério. Pense como você tem lidado com as tentações que se apresentam na sua vida. Confie no Senhor. Se fortaleça na sua palavra. Siga firmado na certeza de que o propósito de Deus se cumprirá na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra a nós revelada. E nós te pedimos, Deus, que assim como foi na vida de Jesus e na vida de tantos outros, Senhor, que a tua palavra possa ser, Deus, usada por nós para vencermos, Senhor, as tentações que se apresentam sobre as nossas vidas. Que nos tempos de deserto, Senhor, que nos tempos de provações, nós possamos olhar para a tua palavra, nós possamos olhar para Cristo Jesus e nós possamos ser por ela fortalecidos, por ele fortalecidos.
Que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, nos ensinando, nos dando discernimento a respeito, Senhor, da Tua vontade sobre nós. Que a cada dia nós possamos, Senhor, por meio também do Teu Santo Espírito, termos em nós reafirmados a nossa identidade de filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que diante, Senhor, das tentações, de sermos confrontados, Pai, a provarmos quem nós somos, que nós, Senhor, continuemos olhando para Ti e sabendo quem Tu és, e que isso seja o suficiente em nossas vidas, ó Deus. Que não seja necessário provar nada a ninguém, Deus. Que o nosso desejo seja continuar caminhando pelos Teus caminhos, confiando em Ti e seguindo os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Ser com a Tua igreja, Senhor. Ser com cada filho, com cada filha. Continua nos orientando, continua nos fortalecendo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Diante das tentações e dos desertos dessa vida, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Nos dá essa certeza, Pai, porque assim, mesmo diante de todo choro, mesmo diante de toda dor, nós não seremos paralisados. Nós vamos continuar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. A Ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.